Boa noite a todos. Bem-vindos então, ao nosso Centro Espírita Lírio dos Vales virtual, para mais uma palestra, mais uma noite de encontro nosso aqui, né, via online. E nós vamos fazer uma leitura preparatória antes da nossa prece, do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, uma leitura do Espírito Emmanuel. Nós vamos ler a mensagem Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitam, Senhor, a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas. Não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quanto haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então vamos agora, meus amigos, cerrando os nossos olhos, mentalizando Jesus, para que possamos juntos endereçar a Ele e a Deus nosso Pai uma prece de agradecimento, Senhor, por tudo que tem concedido a cada um de nós nessa vida que nós estamos vivendo presentemente. Muito obrigada, Senhor. Nosso coração se enche de bênçãos por saber da tua bondade infinita nas nossas vidas, na vida de todos os que amamos, na vida de toda a humanidade terrena. Enches de beleza, Senhor, os nossos dias com esse sol maravilhoso que nos aquece a alma, com a água, com o céu, com as estrelas, com a lua, com toda a beleza da natureza, Senhor. Muito obrigada por tudo. Fazei, Senhor, que cada vez mais o nosso coração desperte para a tua grandeza e para a tua luz, para que tenhamos a consciência despertada para a necessidade do cumprimento das tuas leis, porque são elas, Senhor, que irão nos conduzir retamente para a felicidade, para a evolução que cada um de nós almeja. Protege o nosso planeta Terra. Protege, Senhor, essa humanidade ainda vacilante, que passo a passo caminha para a felicidade do amanhã. Fazei com que nossos governantes de todos os nossos países tenham a consciência, Senhor, das suas decisões, do impacto que elas têm nas nossas vidas. Ampara-nos a todos nós, que saibamos vibrar no bem, hoje e amanhã, para que o bem possa se estabelecer na Terra o mais rapidamente possível, Senhor. Muito obrigada por tudo. Que cada um de nós que aqui está reunido possa ser mais uma semente de luz, de esperança, para toda a nossa humanidade. Que assim seja.
Eu agora convido a Socorro, que vai fazer para nós a nossa palestra de hoje, rapidamente olhando aqui o nosso tema. Caridade para com os criminosos, muito oportuno. Uma boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus envolva neste momento cada um de nós, que possamos, ao final deste encontro, sair mais fortalecidos, com as nossas energias renovadas e prontinhos para vivenciar o Evangelho de Jesus. O tema da palestra de hoje, como a Carol já anunciou, caridade para com os criminosos. É um assunto muito delicado, por que não dizer até polêmico, mas nós vamos buscar entender, né, na noite de hoje, nesses 30 minutos, a criminalidade sob a luz da doutrina espírita. É um tema polêmico, porque aí envolve sentimentos que ainda estão muito arraigados em nossos corações. E vamos iniciar com um discurso muito conhecido de todos nós. Bandido bom é bandido morto. Esse discurso é apoiado por 50% da população brasileira, segundo uma pesquisa conduzida pelo Instituto Datafolha. E boa parte acredita que a solução para a diminuição da criminalidade é agir com violência. E aí despejam um discurso bastante raivoso e de muito ódio. Nós vamos citar aqui um livro de Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. No final, Luiz Cláudio nos informa se tem esse livro na nossa livraria, do Lírio dos Vales, que é bem interessante para a gente poder complementar depois a nossa reflexão. Nesse livro, A Sombra do Abacateiro, relata um episódio em que Chico Xavier foi questionado sobre a grande incidência de crimes e sobre a pena de morte. E Chico respondeu nesse questionamento, dizendo: Emmanuel costuma dizer, Emmanuel, para os que estão aqui pela primeira vez, Emmanuel foi o mentor espiritual de Chico Xavier. Então, que ele respondeu, Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Quando a gente fala de criminoso, logo associamos a alguém que tirou a vida de uma pessoa, que matou uma pessoa. E diante dessa resposta que Emmanuel costumava dizer, a gente começa a compreender que qualquer um que comete crimes é um criminoso. Qualquer um de nós que infringir a lei de Deus é considerado um criminoso. Então, a gente já começa a perceber que realmente é um assunto delicado. E você deve estar aí já se perguntando, meu Deus, como ter piedade de um indivíduo que não tem a mínima sensibilidade? Como poder perdoar aquele que tirou a vida dos seus próprios pais? Como perdoar aquele que tirou a vida do seu filho? E o que pensar das vítimas
que sofreram assim tamanhas atrocidades. Como compreender e perdoar atitudes de tanta barbárie? Diante dessas perguntas, realmente é preciso ter certa elevação moral para chegar ao perdão absoluto destes casos. Mas, na conduta cristã, é preciso buscar compreender, ou pelo menos tentar compreender. Porque discursos de ódios são emanações de pensamentos onde o primeiro prejudicado é aquele que diz. Por isso, é importante mantermos vigilância de nossos pensamentos. E o que disse Jesus sobre a verdadeira pureza? Jesus disse que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro, ele já nem pensa mais no mal. E Jesus condena o pecado pelo pensamento, mesmo em pensamento. Alguém que planeja um determinado crime, idealizou, pensou, planejou, mas não praticou. E aí, cometeu o pecado? Jesus condena o pecado mesmo em pensamentos. Por quê? Porque é um sinal de impureza. Como lhe disse, quem já tem um coração puro nem pensa, o mal nem adentra mais o seu pensamento. Nós vamos trabalhar bastante hoje em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o tema amar o próximo como a si mesmo. E no item 14, Allan Kardec traz exatamente o tema da palestra de hoje, que a gente foi buscar, né, essas informações para a gente poder refletir na noite de hoje. E o tema do item 14 é o tema da palestra, caridade para com os criminosos. E esse assunto nos remete a um fundamento contido na doutrina de Jesus, que diz assim: deve amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a lei de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, inclusive os criminosos. A todos são dadas oportunidades para reparar os seus erros e para se aperfeiçoarem. Para o Espiritismo, compreende-se que tirar a vida daquele que cometeu erros graves perante a sociedade não lhe faz progredir. E aí, então, Socorro, nós vamos deixar os criminosos continuarem cometendo seus crimes? Claro que não. É necessário que haja punições cabíveis e legais. A cada um que cometeu o crime será penalizado, responsabilizado, né, pela lei, a nossa lei do homem aqui na Terra, além da lei divina.
Embora nós saibamos que o regime prisional brasileiro atual não agrega uma reeducação adequada. Sabemos disso, que muitas vezes o detento ele sai muito pior do que entrou. Nós vamos falar um pouquinho sobre a caridade, já que o tema faz essa relação da caridade com os criminosos. A verdadeira caridade não consiste apenas em dar a esmola, nem mesmo nas palavras de conforto. Então, dar esmola não é caridade? É, gente, é caridade. Quantas pessoas são aliviadas com os recursos materiais? Mas não é apenas isso que Deus exige de nós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência para com todos, na indulgência para as imperfeições dos outros e no perdão das ofensas. Na questão 888, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como Jesus a entendia. E aí, só complementando o que nós acabamos de falar, reunindo 3 letrinhas em uma única palavra, BIP, B de benevolência, fazer o bem a todos, e de indulgência para as imperfeições do outro, ter paciência com os erros do outro, porque nós também erramos, nós também necessitamos de indulgência, e P de perdão, perdão das ofensas. E aí a gente lembra aqui, quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que me ofendeu? E Jesus diz: 70 vezes 7, para mostrar que é um número infinito. Infinitas vezes temos que perdoar, tantas quantas vezes forem necessárias. E aí está o verdadeiro sentido da palavra caridade: benevolência, indulgência e perdão. Numa reflexão de Leon Denis foi um pensador espírita, médium, e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. E numa reflexão dele, ele diz o seguinte: que todas as almas são perfectíveis e susceptíveis de educação, que devem percorrer os mesmos caminhos e chegar da vida inferior à plenitude do conhecimento, da sabedoria e da virtude. Não são todas igualmente adiantadas, mas todas hão de subir, cedo ou tarde, as árduas encostas que levam às radiosas eminências banhadas da eterna luz. Nessa reflexão de Leon Denis, traz para nós, mais uma vez, que todos nós, um dia, chegaremos à perfeição. Todos alcançaremos um dia a eterna luz. E Deus permite que entre nós se encontrem grandes criminosos, para quê? Para que sirvam de ensinamentos
para nós aprendermos a perdoá-los e entender que eles precisam de ajuda, que eles são filhos de Deus, logo, são nossos irmãos e necessitam também de oportunidades para progredir. E aí, quando os homens realmente praticarem as verdadeiras leis de Deus, aí já não haverá mais necessidade desses ensinamentos. Porque à medida que os espíritos vão se purificando, vão se aperfeiçoando, vão habitar mundos melhores, mundos mais ditosos, mundos mais felizes. Enquanto os espíritos impuros e revoltados, eles serão encaminhados para mundos inferiores, cada um de acordo com as suas inclinações. Mas mesmo assim, em mundos inferiores, eles também terão a oportunidade de continuar o seu desenvolvimento moral. Portanto, o criminoso é alguém que ainda não se conscientizou da lei de Deus, que ele não reconhece a paternidade divina. E se ele não reconhece a paternidade, ele logo não vê no outro um irmão. Agora, nós que já temos acesso a esses esclarecimentos, que essa doutrina que acolhe, que esclarece, que consola, nos dá esse acesso. Nós já temos esses valores. Nós já sabemos que o criminoso é também um filho de Deus, por enquanto transviado do bem, e que ele precisa do nosso apoio, do nosso amor. E agora, como amar um criminoso? Pensemos. Aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, que traz o tema desta palestra, caridade para com os criminosos. E tem, nas instruções dos Espíritos, nesse mesmo capítulo 11, item 14, os Espíritos nos orientam como nós devemos fazer essa caridade com os criminosos. E a orientação dos Espíritos é para que façamos preces pelos criminosos, que essa é a verdadeira caridade, fazer preces. E que não nos cabe dizer, tipo assim, é um miserável, é um desgraçado, deve ser eliminado da terra, seja jogado no fogo no inferno. A gente diz isso. A gente pensa nisso, né? Mas os espíritos nos orientam, que é para fazer preces e que nós devemos observar o nosso modelo. Quem é o nosso modelo? Jesus. E o que diria Jesus se fosse colocado bem à sua frente um criminoso? O que Jesus iria dizer? Aí nessa mensagem do Evangelho, pelo Espírito Isabel de França, ela diz que sabe o que Jesus iria dizer se tivesse tete a tete com um criminoso? Que Jesus iria lamentar, considerar um doente, digno de piedade, e ainda iria estender-lhe a mão. E nós, na nossa realidade, nós faríamos o mesmo que Jesus? Claro que não. Porque nós ainda não estamos nesse estágio evolutivo. A gente ainda se assusta com casos, né, com crimes bárbaros. A gente não tem essa mesma conduta, esse mesmo comportamento que Jesus teria. Mas, seguindo as orientações dos Espíritos,
nós podemos orar por ele, para que ele possa ser tocado de arrependimento. Diante do arrependimento, ainda lhe será dado o perdão e a misericórdia. Jesus foi o ser mais evoluído que esteve entre nós aqui na Terra. Nosso modelo, nosso guia, governador deste planeta. E Jesus esteve entre dois criminosos. E foi tratado como um criminoso. Foi condenado, foi executado, sem nunca ter cometido nenhum crime. E naquele momento da crucificação, que Jesus estava assim, no centro, de um lado um ladrão, à sua direita, e à esquerda o outro ladrão. E um dizia assim para Jesus: você não é o rei dos judeus? Então salva-te. Salva nós também. Enquanto o outro dizia: olha, nós estamos recebendo o nosso merecimento pelas nossas ações, pelo que cometemos. E este era Jesus. Este aí não cometeu nenhum crime. E aí, esse que já estava reconhecendo e se arrependendo, ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu Jesus, e disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa passagem está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 42 e 43. Mas será que a sociedade vem agindo assim de forma correta com os ditos criminosos? E nós? Será que já sabemos nos comportar diante daquele que cometeu algum crime contra nós ou contra terceiros? Para a gente refletir. Em que estágio nós estamos? Mas nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, ouvindo as orientações dos espíritos. Em primeiro lugar, é necessário que nós nos despojemos do orgulho e do egoísmo. E que saibamos amar esses irmãos infelizes como criaturas de Deus, né, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos caso eles se arrependam. Assim como nós, quando nós cometemos faltas contra as leis de Deus, e desde que nos arrependemos, também recebemos o perdão e a misericórdia. Mas nós sabemos que isso não é fácil, mas é difícil. Por isso é um assunto delicado. Mas muito mais culpados somos nós, que já conhecendo as leis de Deus, nós ainda cometemos diversas faltas, né, contra as suas leis. Ao passo que aquele que é taxado de criminoso, muitas vezes ele sequer conhece Deus. O espírito que fez essa comunicação em Havre, em 1862, nessa mensagem da caridade em relação aos criminosos, aos infelizes, e que está reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11, item 14, mostra que os criminosos são também filhos de Deus, a quem Deus ama e lhes dará o perdão e a misericórdia após o seu arrependimento. E ainda lhe dará novas oportunidades para que possa reparar o seu erro e se aperfeiçoar, assim como ele faz com todos os seus filhos.
Porque o amor de Deus é absoluto, sempre absoluto. Deus não faz distinção de pessoa para pessoa, porque ele é imutável, não muda. É só observarmos as parábolas narradas por Mateus, no capítulo 18, versículos 10 a 14, e por Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 7, que falam da mesma parábola, a parábola da ovelha perdida, que mostra o maior contentamento por ter encontrado a ovelha que se desgarrou, do que as 99 que não se extraviaram. Outra parábola que a gente pode observar, a dos trabalhadores da última hora, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, que dá oportunidades a todos que quiseram trabalhar. Outra parábola para a gente observar, do filho pródigo, o que pediu parte da sua herança, recebe, vai embora, gasta tudo, passa necessidades, se alimenta com os porcos, depois se arrepende, volta e é recebido pelo seu pai com um grande banquete. Todas essas parábolas contadas por Jesus atestam bem o amor do Pai para com todos os seus filhos. O seu amor e misericórdia são imutáveis, e a sua justiça também, não mudam. Portanto, cada um receberá sempre segundo as suas obras. No processo evolutivo do espírito imortal, a sua responsabilidade pelos seus atos é sempre de acordo com o seu entendimento. Assim, quanto mais inferior, menos conhecimento, menos lhe será exigido. Né? Por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não possui. Agora, quanto mais você evolui em conhecimento, em entendimento, mais responsável será pelo que você sente, pelo que você pensa e pelo que você faz. Aí a gente pode lembrar aqui o princípio kardeciano. A quem muito lhe é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais temos entendimento e conhecimento, mais seremos responsáveis pelos nossos atos. Um dia, a lei divina, trazida por Jesus, reinará no mundo. Mas, para isso, é preciso que nós amemos uns aos outros, como filhos de um mesmo Pai, com a mesma origem, com o mesmo destino, com as mesmas potencialidades, com as mesmas oportunidades. Por isso, meus amigos, nós não devemos desprezar ninguém. A presença de grandes criminosos aqui na Terra só é possível porque a Terra é um mundo de expiações e provas. E todos nós estamos aqui nos desenvolvendo. Cada um na sua experiência. Então, o planeta Terra oferece as mais variadas experiências para que a gente possa se desenvolver e progredir. Aí, quando a lei do amor imperar aqui na Terra, aí não haverá mais necessidades, né, dessa mistura do bem e do mal. Porque todos os espíritos impuros, eles serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com as suas tendências, onde eles lá irão continuar o seu desenvolvimento moral. Então, para finalizar a nossa reflexão desta noite, ser caridoso com os criminosos não é deixar-lhes livres para que eles continuem cometendo os seus
os seus crimes, os seus erros, os seus desatinos, mas sim compreendê-los como pessoas equivocadas, considerá-los como doentes, muito necessitados, filhos de Deus, criados como todos os outros, e que um dia, graças às leis divinas, eles também se tornarão bons e sábios, exatamente como todos. Como disse Leon Denis na sua reflexão, que as almas estão em diferentes graus de adiantamento, mas que um dia todos, né, alcançariam a eterna luz. Então, caridade para com os criminosos é pensar neles, com piedade pelo que fazem, orar por eles, pedindo a Deus que eles possam conhecer a realidade da vida espiritual, da vida eterna, da vida progressiva, a fim de que eles possam se arrepender, né, dos seus atos criminosos e que eles possam buscar a sua transformação, ainda aqui nessa existência. Aproveitar essa existência já para a sua transformação. Agradeço a atenção de vocês, que Jesus abençoe a nossa reflexão desta noite. Muita paz a todos. Boa noite.